Boa noite, está começando mais um programa Batendo de Frente com Emerson Thiago, também ao meu lado Cláudio Julião, para fazer aquela análise que você sempre está acompanhando. E é claro que nós também estamos trazendo uma convidada especialíssima. Olha só essa aqui do meu lado, Quitéria Julião. Ela também vai falar um pouquinho com a gente. Nós vamos falar um pouquinho sobre educação, sobre eleições 2020 e é claro que nós vamos estar trazendo outras novidades para você que está nos acompanhando nas redes, você que está aí acompanhando a gente através das páginas do Tribuna Livre TV, também do portal Alagoas NT no YouTube ou até no Facebook, também no Instagram, tá bom? Sejam todos bem-vindos, muito boa noite, deixa eu dar aqui o meu boa noite para o meu companheiro de bancada, Cláudio Julião. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Emerson. Boa noite, professora Quitéria. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Sistema de Comunicação Portal Alagoas NT. E, como sempre, cedendo espaço e com a grande parceria, o Sistema de Comunicação da TV Tribuna Livre. Fazer menção à equipe, ao Bruno e ao Henrique Santana. Muito bem. E a gente não para, a gente trazendo sempre informações para que você possa ficar sempre bem informado de tudo o que acontece. Lembrando também que o Batendo de Frente não fica preso apenas à política. Também estaremos trazendo outras informações, notícias do cotidiano e tudo que vai estar acontecendo, tá bom? Deixa eu dar meu boa noite também para a Quitéria Julião. Muito boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, Emerson. Boa noite, Emerson. Boa noite, Cláudio e Julião. Quero dar uma boa noite também a toda a equipe técnica do programa e boa noite aos internautas, né? Aos seguidores do Batendo de Frente. Muito boa noite a todos. Tá aí. Boa noite para você, Henrique Santana, Bruno, e para você que está em casa, sejam todos bem-vindos. A gente já começa com uma pauta interessante, vamos falar um pouquinho sobre educação. Nós tivemos na semana passada, Quitéria Julião, uma situação referente aos precatórios, né? Teve uma mobilização do grupo. E como avaliar essa situação que os professores vivem hoje em relação à educação no município de São Miguel dos Campos? Vamos falar por parte, né? Primeiro a questão dos precatórios. Aquela mobilização que ocorreu na semana passada, ela aconteceu em toda a região norte e nordeste, por conta do veto do presidente, né? O veto presidencial, aonde a gente tinha conseguido a subvinculação, o direito aos 60% dos precatórios do Fundef, e o presidente, na sua sanção, ele vetou, mas isso não impede que o gestor que queira fazer esse rateio, ele pode fazer através de uma PL, né, um projeto de lei do município, aonde é encaminhado para a Câmara de Vereadores, a Câmara aprovando, se encaminha para a Justiça e aí tudo é definido. Então, a luta é grande, a gente vem nessa luta desde 2015, né, por esse direito que é nosso, não é favor, é direito, é um direito que assiste ao educador, porque as perdas salariais nós tivemos nos nossos salários entre os anos de 98 a 2006. Então, a lei do Fundef e Fundeb, ela diz que todo o recurso destinado à educação, 60% é do professor. Não pode ser gasto em nenhuma outra coisa. Não pode ter nenhuma outra finalidade. Ele tem que ser gasto com o professor. Então, quando vem esses precatórios, né, esse montante de recurso que entrou no município, nos cofres, em média 76 milhões, então é natural que 60% desse recurso seja destinado ao professor, seja rateado com o professor. Aí alguns gestores não entendem assim, né? A gente sabe que no nosso país os professores são desvalorizados, né? É um país onde não valoriza a pessoa que forma todas as profissões, infelizmente é assim, e
Baseados nisso, alguns prefeitos se recusam a reconhecer esse direito que é nosso. Mas, é como eu já falei, a lei diz, a lei nos ampara, a lei nos garante. 60% de todo o recurso destinado à educação é do professor. E com os precatórios não seria diferente. Muito bem, tá aí. Essa PL que o presidente estabeleceu atrapalha um pouquinho a situação dos professores hoje no país, né? Um pouco, né? Mas é como eu falei, não impede que o gestor que tenha boa vontade o faça, queira fazer. Porém, nós estamos na luta, também mobilizando o Senado, mobilizando a Câmara Federal, pedindo a derrubada do veto. E nós temos quase certeza de que nós conseguiremos. Acredito que na próxima semana, a gente acredita que o veto será derrubado. Cláudio Julião, como é que você avalia toda essa situação que os professores estão vivendo por conta dessa PL que o presidente colocou? Primeiro, avalio positivamente o fato dos professores se manifestarem. É salutar, nós vivemos em um Estado democrático de direito. A PL e o veto do presidente Jair Bolsonaro é a prova do reconhecimento negativo que ele tem acerca dos professores da equipe do magistério desse país. É notório que dinheiro nesse país há para tudo, mesmo para o professor. Os mandos e desmandos acerca do não reconhecimento dos pisos, vou dizer do piso não, dos pisos salariais, desde da cadeia de prefeitos, governadores, e agora inaugurando o próprio presidente, que tem dificuldade em estabelecer o cumprimento dessa regra. Você percebe que os prefeitos dos municípios estão começando a adotar esse tipo de postura também, a não repassar o piso dos professores, que é garantido por lei, nos seus municípios. E um veto a essa altura do campeonato só fortalece qualquer prefeito, ou qualquer gestor, qualquer governador que tenha tino ditatorial, que não reconheça de fato a profissão tão nobre como do professor. Acerca dos precatórios, você tem que dar nome aos bois e respeito a quem iniciou a luta. É notório que no estado o deputado JHC encabeçou essa luta lá em Brasília. Claro que houve a cooperação de vários outros deputados federais, de todas as siglas, dos mais variados partidos. Ele também não é o dono da criança sozinho, mas foi ele que levantou a bandeira como projeto de campanha. O interessante nisso tudo é que os prefeitos não conseguem assimilar que 60% desse valor é dos professores. Não é uma questão de você fazer um favor político, não. É uma questão de um direito e um não reconhecimento. Eu até brinco, porque o gestor que reconhecer esse direito a tempo poderá cair nas graças do povo, mas percebe-se que talvez esses valores já podem ter sido aplicados em outro tipo de momento político, em outro tipo de obra. Há uma confusão de jurisprudência, mas depois que há uma lei estabelecida, você precisa seguir a lei. E eu costumo sempre dizer que nós somos escravos das nossas palavras. Em algumas outras entrevistas eu percebi que não só o gestor de São Miguel, como de outros municípios, sempre disseram assim: eu vou cumprir ou eu vou fazer o que a lei determinar. Pronto, a lei determinou, deu dinheiro dos professores. Tá aí, é uma posição, né? É uma posição do nosso analista político e também da professora, que estão vendo uma realidade totalmente diferente daquilo que era se esperado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Bom, infelizmente é uma situação que chama a atenção de todo o brasileiro. Eu não vou me ater a essa situação, até porque é muito complicado. Quando a gente fala alguma coisa, todo mundo fica achando que a gente está contra o presidente Jair. Eu, particularmente, não estou contra, nunca fui contra o presidente Jair Bolsonaro, para deixar muito bem claro. Agora, eu sou contra as ações. Algumas ações que são peculiares e que podem prejudicar muitas famílias no nosso país. Só deixando bem claro. Bom, inclusive, se você me permite, inclusive agora, nessa semana, a gente está vivendo assim um momento de tensão, justamente porque o senhor presidente, ele quer tirar dos recursos do Fundeb recursos para o Renda Brasil.
o Renda Brasil, né? Então, todo o Congresso está mobilizado, diz que nunca houve um projeto com tanta rejeição e tantas falas contrárias como esse que o presidente quer implantar agora, empurrar a goela abaixo, tirar dos recursos do Fundeb, que é destinado à educação, para financiar o Renda Brasil. Então, a gente já tem uma educação no país deficitária, né? A gente já tem vários problemas, tendo o nosso fundo destinado só para a educação, a gente já enfrenta muitas barreiras. Você imagine esse fundo tendo que ser repartido para uma outra finalidade, né? Imagina como ficaria a situação do professor no Brasil, né? Porque nós, enquanto professor brasileiro, da escola pública, do ensino fundamental, do ensino infantil, a gente veio melhorar um pouco a nossa condição, a nossa valorização, a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, junto com o ministro da Educação, que foi um dos melhores que o Brasil já teve, Paulo Renato de Souza, que implantou o Fundef, o Fundo de Valorização do Professor, do Profissional do Magistério. Depois a gente veio o governo do presidente Lula, que implementou os impostos, né? Colocou mais impostos para que fossem destinados ao Fundo do Professor, implantou o piso do professor, né? Onde a lei brasileira diz que o professor não pode receber menos que o piso nacional. Então, assim, esse piso ele é o mínimo do professor. Isso foi implantado no governo do presidente Lula, isso foi implantado no governo do PT. E agora a gente sente nesse governo, a gente nunca sentiu tamanha desvalorização e desmerecimento, me desculpem, né, as pessoas que são eleitores, enfim, que acreditam no governo, como agora na gestão do governo Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, ele parece, né, e se comporta como um inimigo da educação, um inimigo do professor. E do professor de todas as esferas, desde o professor da educação infantil ao professor das universidades. E ele prova com esse projeto que ele é contra o professor, contra a educação, quando ele coloca um projeto onde ele quer desviar recurso do Fundeb para outra finalidade. Então, assim, eu, enquanto professora, enquanto educadora, eu tenho mais de 30 anos de magistério, eu nunca vivi uma gestão de um presidente onde ele ataca diretamente a educação, ele ataca diretamente o educador. Há poucos dias atrás, ele falou em uma de suas lives que nessa época de pandemia, que nós não voltávamos para a escola porque nós éramos preguiçosos. Nós estávamos gostando, assim, em outras palavras, de ficar em casa. Então, assim, não há uma preocupação com a saúde do professor, não há uma preocupação com a saúde dos nossos alunos, né? Porque a gente tem 90% da população brasileira, ela está na escola, ela está envolvida na escola, direta ou indiretamente. É a mãe que vai levar o filho, né? É a criança que volta para casa e tem os avós, é o funcionário da escola que tem sua família em casa, né? É o professor que vem para a escola, mas lá ele tem sua mãe, sua avó, né? São pessoas de grupo de risco, né? Pessoas com comorbidade. Os nossos professores também, uma boa parte deles, infelizmente, tem comorbidade. Então, assim, é um público que precisa de um olhar diferenciado, de um olhar com mais carinho. Então, assim, não é que nós não queiramos estar na escola, é que a situação, no momento, ela não nos permite, não nos favorece, não é? Então, a gente tem que pensar primeiro nas nossas crianças, na saúde da nossa população, e eu acho que é por aí. Tá aí.
a professora Julião defendendo a categoria e também passando informações a respeito, né, da visão hoje dos educadores do nosso país em relação à atitude do presidente Jair Bolsonaro. Agora, saindo um pouquinho da linha da educação e vindo para uma data comemorativa e histórica para o nosso município, né? São Miguel dos Campos aniversariando mais um ano. Como você vê essa data tão especial, professora? Muito feliz, não é? 156 anos de nosso município, a gente tem que ficar feliz, não é? Com os munícipes, né? Graças a Deus, a cidade, a gente pode dizer assim, feliz por completar mais um ano, né? E nós, enquanto pessoa, enquanto família, estamos aqui para festejar, estamos vivos, né, com saúde, mas infelizmente São Miguel sofre, né? E vamos lembrar, né, que por conta da pandemia é o primeiro, eu acredito, ano de 29 de setembro sem desfile, né, das escolas, né? Então, 2020 é um ano atípico. Mas São Miguel, ele vem sofrendo há quase 4 anos, né? Infelizmente, a gente não pode se omitir aqui e dizer que São Miguel hoje festeja com alegria, que os munícipes da população de São Miguel está com o coração radioso de alegria por esse aniversário da cidade. Primeiro porque nós não temos como festejar em festa popular por conta da pandemia. E em segundo, porque a cidade ela está praticamente abandonada, né? Como é que a gente vai comemorar, né? Festejar com alegria, ficar feliz em um município onde não tem saúde, onde falta em vários bairros saneamento básico, não é? As nossas escolas estão sendo reformadas, sim, mas a gente sabe que o professor está sofrido porque o professor está com uma interrogação. Será que ainda tem recurso dos precatórios? Será que o meu dinheiro, os meus 60% foi preservado para assim que a lei determine e me favoreça, eu o receba? Então, essa é a dúvida que tem na cabeça do professor, não é? A pessoa que tem comorbidade, que tem diabetes, enfim, essas doenças que precisam de remédio controlado, vai na farmácia e não encontra a sua medicação, não tem, vai no posto de saúde e não encontra o médico, não é? E aí eu volto a pergunta para vocês. São Miguel está feliz? São Miguel festeja com alegria hoje os seus 56 anos? Temos que perguntar isso aos nossos munícipes, né? Cláudio Julião, alguma pergunta para a Quitéria Julião? Um breve comentário. Tempo teve. Não foi porque não quis. É uma realidade. Essa questão do tempo, do uso dos 4 anos, é até um jargão de um companheiro que está disputando a prefeitura vizinha aqui. Tempo teve. E não fez porque não quis. Então, assim, toda essa chuva de reformas em cima do processo eleitoral, isso é deprimente. Isso é chato. Nós, munícipes, eu cresci nessa cidade e como companheiro de cidade juntamente com você, Emerson, nós somos conterrâneos aqui. Nós sabemos, eu particularmente sei as dificuldades que São Miguel vem passando. E nós vivemos hoje em uma cidade dividida. É um reflexo do nosso país aqui dentro desse município. É uma cidade dividida. Então, assim, em uma cidade dividida, que existem sentimentos opostos, onde outra força tenta impor a base do medo, a base da discordância, a base da força, qualquer processo político ou qualquer que seja o sentimento político acerca de um gestor, de um ente figurativo, ou um ente figurativo, isso é muito importante dizer aqui ao vivo. Se é um gestor, é um ente figurativo, porque a gente sabe como São Miguel vem sendo administrado. Eu, particularmente, me sinto até lisonjeado, porque
A base educacional de qualquer ser humano é a educação. E nós vivemos aqui uma omissão de todos os segmentos que são responsáveis pela educação desse município. O Sindicato dos Professores do Estado de Alagoas, o Núcleo Regional de São Miguel dos Campos, é omisso. Eles não fazem o seu dever de casa. Enquanto o Sinteal em Maceió tenta expandir para o Estado uma estrutura magnífica, é um sindicato que fatura mensalmente quase R$1 milhão de seus associados. É 1 milhão, pessoal. Professores do Estado de Alagoas. O Sinteal arrecada quase R$1 milhão. É um sindicato que tem a estrutura de uma prefeitura pequena como a cidade de Roteiro ou Campo Alegre. Esse sindicato faz os professores sofrerem, porque a fiscalização desses precatórios está na mão de uma comissão de professores. Aqui a professora Quitéria Julião, a professora Tereza Calixto e outras professoras que se juntam a esse grupo, me perdoe se eu não lembro o nome de todas. E o Sindicato dos Professores, que é o ente responsável por fazer esse tipo de fiscalização, fez acordo em Boca da Mata. Então aqui dentro desse município, eles vão seguir a mesma, eles tentam seguir a mesma dinâmica. Em Boca da Mata, eles fizeram um acordo com o gestor e fizeram um rateio com todos os professores, ou seja, os professores e os servidores. Eles não respeitaram os 60% dos professores e os 40%. O prefeito de Boca da Mata está errado? Eu acho que não, ele fez política e fez certo. O sindicato que não fez o dever de casa. A presidente do núcleo de Boca da Mata é a professora Jaide, que foi recém-empossada em um concurso próximo, e aí ela, para se beneficiar, aproveitou o embalo e entrou no rateio. Aqui em São Miguel, eles nem se mexem. 3 anos que os professores não têm reajustes, os professores sofrem perseguição. Um advogado à disposição desse sindicato, o sindicato não coloca a serviço dos professores, entendeu? Entes familiares dos dirigentes da alta cúpula desse sindicato estão empregados na gestão, na Secretaria de Educação, pelo amor de Deus. Isso não se vê em qualquer município. Então aqui, hoje, o 29 de setembro, para São Miguel dos Campos, somando essa questão pandêmica, que querendo ou não permite o contato social, é sinônimo de tristeza. E aí eu faço a minha crítica tranquila, dentro de qualquer situação, e aqui é um espaço mediado que a gente abre direito de resposta para quem quer que seja, desde que venha com a verdade. Para a professora Quitéria Julião, eu faço uma pergunta simples. Diante de todo esse cenário negativo, diante de toda essa conjuntura política, e diante de professores que aspiram ou não aspiram nesse universo político, qual a solução mais viável para que se garanta a preservação desses valores e para que se garanta o respeito dos professores pelos anos vindouros? Para que se garanta o direito, o rateio de 60%, seria necessário que o sindicato representativo ele entre com uma ação de bloqueio, bloqueando os 60% até que a lei seja determinada, e a gente tem certeza que essa lei nos favorecerá. Em cima desse seu comentário, é verdade que os advogados da entidade sindical não podem receber honorários advocatícios? É verdade. Mas o sindicato tenta forçar esse pagamento desses honorários a esses advogados? É verdade. Inclusive a lei, ela proíbe, A lei é bem clara. Não se pode usar o recurso dos precatórios para pagar honorários de nenhum escritório advocatício. Entendi. É verdade. E assim, a gente lamenta muito... como o Cláudio acabou de falar e frisar que a educação está há 3 anos praticamente sem reajuste, Então, assim, nós, enquanto educador, não só o professor, mas todos os segmentos da educação, o assistente administrativo, o auxiliar de limpeza, o vigilante, o motorista escolar, e o professor, todos os segmentos, Nós vivemos, nesse momento, o maior arroxo salarial que São Miguel já teve. A educação de São Miguel dos Campos, ela vive o maior arroxo salarial nunca visto. Em 3 anos de gestão, nós tivemos apenas 4% de reajuste. E assim, eu digo para vocês, e essa educação, ela é valente.
ela é guerreira. Os nossos professores, os nossos educadores, todos os segmentos da educação, porque quer queira, quer não, quando se alcança um mérito, todos estão envolvidos, desde o vigilante ao motorista escolar, que leva o aluno para a escola, não é? E aí, São Miguel dos Campos, vivendo tudo isso, toda essa desvalorização, professores perseguidos, professores maltratados, constrangidos, exonerados, mas mesmo assim São Miguel dos Campos garantiu o seu IDEB. Sim. Aumentou o seu IDEB. Então, assim, para a nossa educação, para os nossos educadores, todos eles, desde o professor à merendeira da escola, estão de parabéns. Eu tiro o chapéu porque é uma classe guerreira. Muitos educadores, muitos professores, eles antes da pandemia, eles iam para a escola, muitos choravam. Iam para o banheiro chorar, de sofrer perseguição, de sofrer corte no salário e de viver sem os seus reajustes anuais, como eles sempre tiveram, porque eu não me lembro, além dessa gestão agora, de os professores de educação não ter tido reajuste. No governo de Nivaldo Jatobá, a data base da educação era respeitada e o reajuste era dado a todos os segmentos, a todos, desde o porteiro da escola ao motorista escolar. Se fosse 15%, era 15% para todos, 16% para todos, e aí se estendeu para o governo de Rosiane Santos e se estendeu também para o governo de George Clemente. Tá? No ano, o piso nacional, o reajuste do custo aluno, todos os anos ele era repassado para o professor. E a única gestão que deixou de repassar, pelo menos, o reajuste do custo aluno foi essa. E para vocês terem ideia, por conta disso, a educação de São Miguel ela está com um déficit de 27% de perca nos salários do educador. O que eu acho interessante, Emerson, pegando um gancho, eu estudei a maior parte da minha formação escolar em escola pública. Eu sou oriundo de escola pública. Fiz a opção por uma universidade privada, na época por questões de greves, etc. e tal, mas eu me formei na escola pública. E eu sei de uma coisa, professor não come pau e pedra, nem cimento, nem ferragem. Nem sempre a estrutura física é o que vai contemplar ao professor e ao aluno, porque se o professor estiver insatisfeito, ele não vai conseguir ter uma dinâmica interessante em sala de aula. Então, essa sombra de medo, e não adianta nem mandar mensagem no nosso feed, tentando criticar, dizer que é mentira, essa guerra de torcida, eu não entro nem nessa discussão. Então, assim, é só você entender o cenário do município. É uma questão, é uma sombra de medo. Você vê professores que externam um pensamento negativo automaticamente nessa situação. E a chuva de inaugurações que nós estamos vendo nos últimos dias, elas tentam camuflar esse processo. Nas chuvas de inaugurações, eu faço menção aqui apenas à Secretaria de Comunicação. Ele vem fazendo um trabalho interessante, só não está conseguindo camuflar o suficiente, porque a sociedade de São Miguel dos Campos está entendendo, e pelo fato de eu não ser do segmento, mas ser filho de professor, e continuar caminhando nos bastidores das discussões políticas acerca da educação, nós entendemos como a educação de São Miguel vem sentindo. É inadmissível, em 2020, em pleno século XXI, professor ser exonerado de um concurso público. Isso não existe. Isso era na década de 80, de 90, que os gestores e os prefeitos eram dono de engenho, dono de fazenda, que não tinha formação. Hoje a mídia e os instrumentos jurisdicionais estão aí para garantir o direito ao servidor público do seu concurso, desde o estágio probatório cumprindo suas regras, ingressando de fato no serviço, passando a ser Estado, passando a ser um ente do próprio município. Então esse tipo de desrespeito amedronta, causa medo, mas diante disso eu digo assim, de fonte segura,
Ainda bem que São Miguel dos Campos tem programas como Tribuna Livre, como Batendo de Frente, pessoas como Álvaro Guimarães, como Emerson Thiago, que nem se vende nem se cala, e a gente está aqui para fazer a discussão política, doa quem doer, custe o que custar. Muito bem. Bom, a gente viu aí as duas partes, né? Vocês viram que eu não interrompi em nenhum momento. Houve até uma interlocução. Quem veio disse que foi até combinado, né? Mesmo que seja mãe e filho. Uma situação bem diferente, mas é uma realidade que vive a educação. Por um lado, a estrutura física da educação no município é louvável e o valor que o município vem retirando para poder fazer uma reestruturação na parte física da educação é muito bacana. Por outro lado, vem aí a valorização profissional dos profissionais, porque não se valoriza os profissionais com apenas a estrutura, né? Isso tem que ser deixado em pauta. Mas é muito interessante que quando os professores retornarem para as suas escolas, né? E assim a gente vai colocar, vamos ver que vão ter aí equipamentos com muito mais qualidade do que eles tinham antes e com muito mais estrutura. Mas é necessário que o gestor municipal valorize de forma integral, de forma imparcial e que seja feito isso de forma transparente a todos os professores para que eles possam trabalhar bem. Porque esses dados que foi apresentado pela professora de 27% de atrasos é impactante, é muito complicado e é sério, né? É um valor muito alto, né, prefeito? Então a gente tem que levar em consideração esses detalhes. Mas também nós não podemos deixar de estar valorizando esse trabalho que está sendo feito com a educação, que é também histórico para o município de São Miguel dos Campos. O Nivaldo Jatobá passou e deixou várias escolas, o George Clemente passou e deixou aí suas escolas, mas o PEDOCA está reestruturando a educação. Você vê cadeiras novas, está sendo tudo de última hora, eu concordo com todo mundo, nós também temos que ser coerentes em relação a isso, mas vai ficar. O prefeito que vier não vai precisar trabalhar na educação. Não, o prefeito que vier assumir a prefeitura vai trabalhar. Vamos ver, vai trabalhar no quê? Vai trabalhar na segurança que precisa mais. Embora São Miguel foi declarada aí uma cidade mais segura do Brasil. Ficou em segundo, né? Nossa. Ficou na lista. Ficou em segundo lugar. Eu queria mandar até um abraço para o secretário de Segurança Pública, né? Que era o convidado de hoje. Próxima vez venha, coronel. O senhor é bem-vindo aqui. O coronel ficou adoentado, nós mandamos aí os nossos sentimentos para que ele possa aí, nossas melhoras, né? Que ele melhore rápido e a gente possa tê-lo aqui na nossa bancada. Vale ressaltar também, me desculpe interromper, que nas outras gestões foram construídas e reformadas escolas, mas acredito que a maioria foi com recurso próprio. Essas reformas e construções agora é com recurso, com verba federal, os precatórios do Fundef. Então, assim, não é porque o prefeito é bonzinho ou se sensibilizou com a precariedade de algumas escolas e resolveu construir e reformar. Não, ele tem verba que nenhum gestor teve. Então ele foi privilegiado com isso, entendeu? Ele foi muito feliz, porque caiu no colo dele 76 milhões. Sim, não é? Isso é logo. E com esses 76 milhões, verba indenizatória, que ele está fazendo essas reformas e construções. E ainda ressalto, ele é obrigado a fazer, porque o recurso veio para isso, né? 60% ratear com o professor, 40% para a melhoria das escolas. Sim, então ele tinha que fazer. Ele tinha que fazer isso que ele está fazendo. Então, era obrigado a fazer. Agora que as escolas estão sendo reformadas e construídas, sim. Agora, como eu estava falando, a verba indenizatória, recurso federal, ele precisa prestar conta. Sim, dessas reformas. Ele precisa apresentar para a gente, inclusive para a comissão dos precatórios, para a Câmara de Vereadores, que não tem acesso à prestação de contas dessas reformas, não é? Então, é preciso detalhamento. Quanto foi gasto, como foi gasto, em que foi gasto, não é? Quais foram as empresas que ganharam as licitações e o extrato bancário.
Quanto resta desses 76 milhões? Que ele diz que preservou os 60% do professor, mas ele não mostra para nós. Nós temos requerimento impetrado na prefeitura pedindo essa prestação de conta, mas a gente não tem resposta. A gente não tem retorno, tá? Então, assim, quando se faz algo que se é obrigado a fazer, e se tem um recurso para fazer e diz assim, é para fazer isso, então você fez, você não merece os parabéns. Você fez porque você teve que fazer, porque a lei diz que você tem que fazer. Então, você não é mérito seu. Não é mérito seu. Me desculpem, não é mérito do prefeito. Ele tinha um recurso, ele tem um recurso e ele é obrigado a reformar as escolas e deixar elas do jeito que elas estão e até melhor, porque as nossas famílias merecem, os professores merecem, as nossas crianças merecem um ambiente adequado, que as acolha bem, que promova uma educação de qualidade, de verdade. Mas a gente sabe que no mundo que a gente vive, né, Quitéria, nem tudo que a gente acha que deve ser feito é feito, porque se a gente for olhar, o Brasil inteiro recebeu os precatórios. Mas nem todos os prefeitos estão fazendo. É um dever dele, é a obrigação dele, tem que fazer, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos hoje no Brasil e que a gente tem que ser colocado e tem que colocar em pauta. Mas é obrigação do prefeito. Mas aí a gente discute o nosso município, isso, né? Sim, mas os outros resolvam lá. Mas é isso que eu estou dizendo. Mas é isso que eu estou dizendo. A realidade. Não vou discutir outro município do Brasil. Eu discuto São Miguel. Mas não estou discutindo, não. É para bater de frente, mas a gente tem que ser realista. Por exemplo, você é PT, mas não considera as obras que estão sendo feitas ou valoriza. Você tem que fazer. Eu tenho que ser imparcial. A imparcialidade não é aquilo que eu quero, mas foi feito. A imparcialidade nesse momento, em questão de sigla de partido, entra até nessa divergência. Com muito respeito, veja só. Sim, mas é isso que eu estou dizendo. O melhor ministro, nós temos que saber o limite o melhor de ministro, tudo que a gente está fazendo. Sim, mas o melhor ministro da educação desse país, até a professora frisou, que foi o Paulo Renato de Souza. Esse cara era da alta cúpula do PSDB. Sim. Você precisa fazer essa leitura. A questão da reforma ou não reforma, eu entro até nessa divergência. E com moral, porque eu estudei aqui. Eu não estudei em Maceió. Me diga uma filha de vereador em São Miguel, que estuda numa escola pública de São Miguel. Diga aí. A filha de um grande empresário. Os caras estudam no pontual, Emerson. No contato. O Bruno foi meu contemporâneo na escola Conceição Lira. Diz aí o número. Depois eu saí. Do contato? Contato no Farol. Então, assim, a filha desse pessoal estuda em Maceió. Os caras não andam aqui. Entendeu? Eles vêm aqui, brinca até, diz que é vereador, que é vereadora. Me ajude. Então, assim, essa questão da melhoria das escolas, eu vou ser até nessa questão positivo. Tudo bem. Mas não precisa dizer que é o salvador da pátria. Você não está trazendo aqui uma faculdade de medicina do dia para a noite que vai mudar a vida de todo mundo. Então, assim, é normal o marketing político, isso é natural. Você precisa mostrar o seu programa de gestão, o que você fez, o que deixou de fazer. A única coisa que eu digo aqui é o seguinte, tempo teve. Todos eles teve tempo. Principalmente os candidatos que nós temos hoje. São 4 candidatos, a gente só tira um de lado, mas todos os 3 candidatos tiveram tempo de trabalhar. E nem todos eles mostraram para que vieram. Então, eu coloco todos os 3 numa bandeja e deixo só o povo escolher, porque essa é a realidade do nosso município. Sim. Então, não vou falar nem questionar. Algumas pessoas dizem assim, o Emerson é pedoca. Eu não sou pedoca. Eu não sou George, eu não sou Fernando, eu não sou Flávio, eu não sou nenhum deles. E se eles estiverem me assistindo, vão saber, eu não sou nenhum deles. Sabe o que é que eu sou? Eu sou eu. Agora, na hora que eu quero defender um partido, ou defender uma estrutura, eu vou lá e defendo. Sabe por quê? Porque eu posso. Porque eu quero. Pode. Eu quero, eu posso e eu vou. Todo mundo pode. Semana passada, nós temos aqui a nossa amiga Jennifer. Ela disse, o Emerson está defendendo demais o Flávio. Na semana passada. E os meus convidados estavam falando bem do Fernando, do George,
estavam falando bem do Pedoca, ou seja, de todo mundo aqui. E eu não estava falando, fui falar de um, mas só eu era o defensor do Flávio. Ô Emerson, posso Os fazer outros uma três não pergunta? era defensor de ninguém. Posso fazer uma pergunta? Entendeu? Vou fazer Então uma pergunta. assim que nós estamos numa realidade. É assim. O presidente Jair Bolsonaro, ele é presidente, não é presidente? Ele é militar. Ele anda armado no dia a dia? Eu não ando com ele. Não, pra mas saber. não, é uma pergunta assim. Você já viu ele andar armado? Não. Ele anda com segurança. O candidato a vice-prefeito do Flávio vai fazer campanha armado. Rapaz, você está numa disputa política, você não está numa guerra. O povo quer um pouco de tranquilidade. São Miguel já está seguro, como o Emerson já disse. Então, você vê aí... Eu não disse nada. Umas discordâncias. Você não disse São Não, Miguel é a segunda cidade mais segura? Não, eu não disse Oxi. nada. Eu disse que a revista colocou a cidade de São Miguel como a segunda cidade mais segura do Brasil. Foi Então, isso que eu assim, disse. então, nesse sentido aí, você vê Não vem pra cá, não cola. como é o martelinho. É, aqui, ó. Então, assim, Batendo de frente. você vê uma disputa. Aí eu vou até ser sincero. É uma questão simples. Até trazendo já para o campo político a discussão, fugindo um pouco nessa questão educacional, para a gente descontrair esse momento. A primeira eleição, né, do Sargento Romildo. Sargento, é uma eleição. São Miguel já sofre tanto. Você não deve, rapaz, fazer contrato de segurança, é melhor. Eu sei que o senhor é da cúpula da Polícia Militar, instituição briosa, meu máximo respeito pelos policiais militares do estado de Alagoas, mas fazer campanha armada é complicado. Bom, para a gente fechar aqui a nossa participação com a nossa convidada de hoje, a nossa convidada também é candidata a vereadora pelo município de São Miguel dos Campos. Foi visando a falta de fiscalização dos próprios vereadores que você tomou essa atitude, ou teve um outro objetivo ou definição para chegar agora nesse momento e se candidatar? Olha, um dos objetivos principais é isso mesmo que você falou. A falta de fiscalização, a falta de liberdade para legislar, né? Que a gente percebe que a Câmara de Vereadores é como se eles fossem, não tivessem a liberdade para legislar. E assim, eu costumo dizer, o mandato do vereador é o povo que dá. Sim. Então a gente tem que trabalhar, legislar para o povo e não para o gestor, né? E, enfim, essa falta de transparência nos gastos públicos da gestão e a falta e o fato de os vereadores da Câmara não cobrar, não exigir, isso me motivou a apresentar o meu nome para uma vaga na Câmara de Vereadores, porque eu acredito que o vereador ele precisa legislar para o povo e não para o gestor, como já foi falado. E também levantar, né, levanto mesmo sem mandato, a bandeira da educação, a bandeira das mulheres, né, principalmente da periferia, né, a gente precisa colocar o povo no poder. A Sim. mulher no poder, a mulher que fale verdadeiramente a língua da mulher, a educadora que defenda verdadeiramente a educação. Então, eu acho que a Câmara está carente disso. A Câmara está carente do povo lá, entendeu? Assim, a gente vê muitas, uma capitania hereditária, né, passando de pai para filho, sempre os mesmos nomes, a mesma tradição, a continuidade. Então, eu acho que está na hora de novos rostos abrilhantar aquele lugar, novos nomes ter direito a sentar numa cadeira daquela, né? E é com essa esperança que eu coloco o meu nome à disposição da população de São Miguel dos Campos. Bom, briga não vai faltar porque você sabe que ela é de briga. Eu não sou de... E se é pra bater de frente, ela vai lá e bate mesmo. Eu não sou de briga, corrigindo, eu sou da luta. Eu tô imaginando agora. Você vai pra briga, vai pra luta, vai pra tudo. E vai pra bater de frente, igual batendo de frente. Tô imaginando não agora. Tem conversa, Quitéria Julião aqui, tá bom, gente? Ó, Quitéria, já pode ser divulgado o número? Já tem um número definido, tudo direitinho? Já pode ser divulgado? Qual é o número? Pode sim. O nosso número é o 13.000.
13 mil? 13 mil. Eita, número forte da pega, não tem nem como errar. É 13.000. Ixi, tô fazendo até propaganda já. Ele gosta. Olha aí, Ele adora. E aí, Cláudio Julião, como é que você vê aí essa nova empreitada com a sua mãe sendo candidata a vereadora pelo município de São Miguel dos Campos, visando que ela quer fiscalizar? Diga-se de passagem que eu e ela nós temos até algumas discordâncias no campo político e ideológico, porque pelo menos isso eu aprendi em casa, a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento. Eu nunca precisei concordar com ela em tudo. Em São Miguel, nós vimos alguns quadros educacionais disputando, meu respeito a todos, mas quem é de São Miguel, e não fazendo alusão ou crítica a qualquer outra pessoa que queira se candidatar no município, eu não quero entrar nessa discussão, nós temos o direito de ir e vir, se candidata onde quiser, até porque a lei ampara, estou trazendo aqui porque eu moro aqui, então eu voto aqui. Então nessa situação, você percebe que as pessoas que se candidatam sempre no quadro educacional, a sua grande maioria nunca foi professor. Professor é aquele que dá aula. Eu posso dizer que olha para ali. Eu interrompi uma parte de um curso que eu quis fazer. Eu cheguei a dar aula também como estagiário normal de um curso. Eu tentei me formar em letras em inglês, depois parei, me formei em direito, mas assim, eu ainda fui um pouco para a sala de aula e é um sentimento muito legal, muito gostoso. Eu tenho o máximo respeito pelos professores, até porque minha mãe é professora e meus amigos são professores, eu cresci no meio dos professores. Então, diretor que se candidata com professor, você não é professor. Tenha pelo menos a decência de tirar o professor do seu santinho. Você não é professor. Você nunca deu aula. Você foi gestor. Você foi gestora. Você não é professora. Aos professores aqui eu friso e tenho respeito e a prova da minha admiração. E olha a liberdade e a prova que eu tenho de liberdade na minha casa. Eu mando um abraço para o professor Raimundo. Eu mando um abraço para a professora Tereza. Eu mando um abraço para você, professora Raquel. Eu mando um abraço para você, professora Quitéria Julião. Eu mando um abraço para esses professores que dão aula, aos professores. Eu admiro a vereadora Giselda pelo seu posicionamento. Ela não põe professora no seu santinho. Ela entende o mundo que ela vive. Então, a professora que faltou nesse nome, eu mando recado, não tem problema nenhum. Você não é professora, você é gestora. Agora, no dia que a senhora for professora, a senhora pode usar o nome de professor. Aos demais, dentro da disputa política, a Câmara de São Miguel dos Campos, ela passa por um momento de turbulência, né? O presidente da Câmara é vice-prefeito de um lado, as chapas se dividem, um lado do George, outro lado do Pedoca. Então, nesse segmento, você percebe que há a falta da interlocução do professor, de fato, dentro da Câmara. Essas discordâncias e essas discussões acerca dos precatórios na Câmara, eu acho que não avançaram por não ter, de fato, uma defesa educacional assídua naquela casa. A Comissão de Educação da Câmara de Vereadores é presidida pela professora Giselda e pelo Pedro da Saúde. A Giselda se esforça, tem um conhecimento técnico, o Pedro já vaga nesse espaço. Então, eu acho que a empreitada dos professores dentro dessa disputa é salutar, as pessoas precisam disso. Eu acho que nesse momento a transferência de votos da classe educacional vai ser maior pelo universo que nós estamos vivendo a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. Eu acho que os votos serão mais segmentados. O professor vota no professor, o empresário vota no empresário, o policial vai tentar votar no policial. Isso é o que nós estamos acompanhando dentro do mundo político. Mas a professora, sem sombra de dúvidas, saindo até desse campo, porque eu sou suspeito de falar, eu desejo sorte na sua caminhada, que a senhora consiga chegar no seu objetivo, tá bom? E que consiga transparecer e trazer toda a sua história de luta. Eu até digo, e fiz um trecho uns dias atrás, e com todo respeito ao legado de Nivaldo Jatobá, foi um bom prefeito,
Quando ninguém desafiava os jatobás, a professora Quitéria Julião já desafiava com as greves na rua. Então eu tenho certeza que se chegar na Câmara eu vou usar até a frase do Emerson: meu Deus, é de luta e é de briga. Muito bem, estamos aí, você está nos acompanhando pela rede social, pelas páginas do programa Tribuna Livre TV, também pela página do portal Alagoas NT. Você que está nos acompanhando, você deixa o seu comentário, compartilha, deixa o seu like, tá certo? E é claro que aqui todo mundo tem voz e tem vez. Cada um fala o que tem na mente, você vai expressar aquilo que você acha que está certo e a gente vai estar transmitindo aqui com muito carinho e com muito amor, tá bom? Mas a gente não para por aqui, nós tivemos, Cláudio, esses dias eu posso dizer assim, como é que se chama? A gente colocou, deixa eu pegar aqui minha colinha, porque eu tenho uma cola aqui, bem pertinho, rapidinho estou chegando, aqui, um adesivaço, né? Nós tivemos aí o adesivaço do George Clemente e hoje nós tivemos o adesivaço do Fernando. Certo. Ainda não sei quando é que vai ser o do prefeito Pedoca e nem de quando vai ser o do Flávio, se não já aconteceram, né? Mas você deve ter visto a mobilização nas redes sociais desses dois candidatos e eu queria saber como é que você avalia os adesivaços aí desses dois. Nós vimos aí uma grande parte. O George levou para a praça de eventos, né? Praça de eventos. E o Fernando levou para a praça do relógio. Acho que ele não queria assimilar o mesmo local. Né? Mas ele queria movimentar o comércio. Como você avalia esses dois candidatos a prefeito aqui de São Miguel dos Campos? É o pontapé inicial. Nós tivemos 3 grandes convenções. Então, era natural que eles iriam dar o pontapé inicial no primeiro dia de campanha. Eu acredito que, vou dizer assim, o tardamento... Só não perdendo, se o Henrique puder, né, se ele conseguir algumas imagens, puder colocar na tela para os nossos internautas acompanharem, será interessante. Se conseguir, pode continuar. Então, assim, a forma tardia que o atual prefeito vem dando pode ser estratégia política, eu não entro nessa discussão. Vamos trazer o que está palpável e o que aconteceu. O ex-prefeito George Clemente, ele conseguiu fazer um mega adesivaço na Praça Multieventos. Foram totalizados quase 300 carros. Então, é uma parcela significativa, que o adesivo, ele na política e no marketing, ele serve como outdoor ambulante. Você está ali propagando o seu sentimento e está fazendo a propaganda para os seus candidatos. Um adesivo em um carro, ele pode mudar a eleição do dia para a noite. Você pode simpatizar com o material, com a cor, com o número, com a fisionomia da pessoa. Então, isso é interessante, é uma demonstração de força. O Fernando, ele conseguiu fazer seu adesivaço na Praça do Relógio. Inclusive, até depois disseram que a polícia mandou baixar um paredão e não deixaram, não sei o que aconteceu. Eu faço até um apelo às forças de segurança pública, é a eleição. O povo quer ir para a rua. O povo quer ir para a rua, demonstrar seu sentimento. Desde que se respeite, claro, as leis. Você não pode tampar o trânsito, é normal. Mas eu acho que o volume, né, de carros ali... 400, para ser exato. Ficou muito imprensado. Então, assim... O número bem grande. De carros foi esse. 400. Então, assim, de um lado 300 carros, de um outro 400 carros. Positivo para os dois lados. Eles estão colocando as suas campanhas na rua. O ponto-chave nessa situação, e eu vou dizer aqui, é a minha avaliação como analista, eu achei o seguinte, veja só, o fato de você ser novo lhe traz algo positivo para que as pessoas tentem conhecer isso. Mas eu me surpreendi com o adesivaço do George. Não por simpatia. Por quê? Era uma campanha que já vinha mais de 1 ano e meio nessa tratativa em São Miguel. As pessoas estavam esperando o material. Eu achei talvez que a sociedade não iria assimilar. Mas aí você percebe que 300 carros adesivados, essa disputa está muito pareada. Você demonstra força automaticamente. E aí você vai para a análise dos materiais. Materiais de alta qualidade do George, materiais de alta qualidade do Fernando. Os marqueteiros estão trabalhando muito, pelo que eu percebo. As mensagens estão muito bem propositivas. Então eu acho que isso é significativo. No entendimento que eu faço acerca de
ou B em questão de números, isso aí você dá uma demonstração de força, mas automaticamente você pode ver que é algo relativo. O que eu percebo nisso tudo é que o sentimento do adesivaço de ambos os lados vem da caminhada de cada um acerca do que vem se fazendo. O que é que acontece? Enquanto o atual prefeito está inaugurando a escola, o Jorge está fazendo algumas reuniões, o Fernando está fazendo algumas reuniões. A realidade hoje é que você sente no seio social que a disputa pode estar entre George e Fernando. Bom, eu sou suspeito, não vou dizer em quem está a disputa, porque é muito cedo para falar alguma coisa. Eu vejo todo mundo no mesmo mas patamar, você nesse carro, momento, para ninguém dizer dizer que eu sou Fernando, nem Pedófilo. Ô Emerson, você adesivou seu carro? O quê? Você adesivou seu carro? Claro, meu carro está adesivado. De Alagoas NT. Agora eu queria fazer uma pergunta. Eu faço uma pergunta para o Emerson. Emerson, hoje. Sim. Qual é a sua avaliação nua e fria também acerca dos adesivaços? A minha avaliação? Sim. Tá o portal Alagoas NT fez matérias, eu achei interessante. Fiz algumas matérias, é claro, vou fazer outras, se Deus quiser. E se ele não quiser, eu não faço. Mas eu vejo positivo, movimento, trânsito, movimento, comércio, todo mundo corre de um lado. Só quero que se respeite, né? Para poder ser uma eleição limpa, tranquila, amigável, que ninguém perca o desequilíbrio, né? Sabe o que eu tô achando interessante? Não. Quem larga na frente tá tomando posição no xadrez. Era o que eu falava sempre nos meus inscritos. O Jorge largou na frente, tá perdendo um pouco, sem carro. Não, isso é normal. Não, eu não classifico. Você vê essa situação, veja só. Não. As convenções, tanto do Jorge como do Fernando, foram feitas no mesmo dia, não foi? O primeiro quem largou na frente foi o Pedoca, né? Pronto, foi o primeiro a fazer a convenção. Pronto. Depois o Flávio, depois George e Fernando no mesmo dia. Pronto. Né? O Fernando colocou 100 carros a mais, não é isso? Sim. Para a convenção botou quase 10 ônibus. E aí? E os ônibus a gente sabe de onde veio, não vamos entrar nessa discussão. Não, os ônibus são daqui. Não. É não. Eu vi. Não, meus amigos de Teotônio estavam aqui, não aqui. Também, claro que eles estavam. Eles também têm muita gente, família. Você não pode desclassificar um grupo. Agora vou dizer que eu sou Fernando, porque eu tô dizendo que eu tava lá, eu vi. Tá me chamando de cego, você não tava lá, eu vi. Você tá dizendo que eu não conheço o povo de São Miguel dos Campos? Eu tô todo dia na rua. Eu também. Todo dia na rua, eu conheço o povo de São Miguel dos Campos. Pode dizer que tinha 10 ônibus de Teotônio, Campo Alegre, Junqueiro, seja lá de onde for. Eu vi o povo de São Miguel lá. Não. Independente. Sim, claro. Tinha gente lá no Geórgia. Eu queria até fazer uma pergunta. É a mesma coisa que todo mundo fala. Porque o Porto Alagoas não só bota os funcionários públicos nos seus eventos. Mas é natural. Sim, o Fernando, os contratados precisam ir. Teotônio aqui. Não. Eu vou interferir. Mas assim, tirando o panorama, eu acho é que uma brincadeira. Tá todo mundo no mesmo patamar, todo mundo encheram. Você acha que a eleição hoje está empatada, Emerson? Hoje tá. Se me permite fazer uma pequena correção. O adesivaço da coligação MDB teve mais de 500 carros adesivados. Foram mais de 500? Perto de 600. Então, novo número. É novo número que ela está trazendo aqui, que eu desconhecia, que ela passou meia hora para corrigir. E alguns perto de 600. Mas assim, trazendo agora para o campo, assim, com todo respeito a todos, a gente brinca aqui para descontrair, faz esse contratempo, mas assim, é normal, eu acho que tem que acontecer isso mesmo na campanha, você precisa expressar o seu sentimento, é natural. O povo de São Miguel precisa também começar a tomar lado em São Miguel, deixar um pouco dessa sombra de medo, escolha o melhor candidato, abrace, adesive sua casa, faça dela um comitê ambulante, vá para a disputa, peça o voto e vote, entendeu? Só não brigue, nem desfaça amizade, não porque a eleição vai acabar. Candidato nenhum, concordo, ele pode ser o anjo, mas não tem candidato anjo. Agora, Emerson, pra gente encerrar assim, seria interessante... Só aquele cara lá de Petrolina. Ali é um prefeito. Seria interessante a gente fazer também um apanhado em eleições aqui nos municípios vizinhos. Eu posso estar enganado, mas a eleição mais movimentada da região sul é São Miguel e Junqueiro. Eu acho que foram as únicas duas cidades que polarizaram disputas ferrenhas, pelo que eu fiz o apanhado. Só tô vendo São Miguel por enquanto. Você acha? Tá muito mais na frente do que Junqueiro. Sua avaliação do roteiro? O roteiro ainda não deu nem para ver nada ainda. Tá muito cedo ainda. Eu acho que eles não fizeram
nada ainda nesse início de campanha, né? Pelo que eu estou ouvindo. Mas nem Roteiro, nem Boca da Mata, nem na Barra, nem só São Miguel dos Campos foi que eu vi movimentação. Maceió, fizeram adesivaço já em Maceió. Do Gaspar. Do Gaspar. Inclusive alguns vereadores também fizeram do lado do Gaspar. Dos outros candidatos, provavelmente hoje alguém já deve ter feito. E a gente vai ter essas informações e a gente vai trazer aqui no programa na próxima quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, você tem esse encontro marcado com o programa Batendo de Frente. Né? E para a gente fechar aqui a nossa parceria, nós estamos aqui hoje com a Quitéria, ela está aqui do lado, batendo de frente com a gente também. Né? Nós perdemos uma internauta, que ela sempre fica... Então é menos um aí, viu? Pode botar ao lado dela que ela está aqui, viu? Ela só não está escrevendo, mas está aqui escrevendo. Quitéria, suas considerações finais nesse programa de hoje. Nós agradecemos a sua presença, foi muito importante para nós e também para os nossos educadores, informações muito relevantes para que deixe todo mundo bem informado acerca de tudo que está acontecendo. Para a gente fechar o nosso programa, deixo com você. Eu que agradeço, muito obrigada a vocês pelo espaço a mim concedido, assim, muito obrigada mesmo. E eu quero deixar um abraço aqui para toda a população miguelense, para todos os educadores que junto comigo abraçam a causa da educação, para todas as mulheres miguelenses, né? Para todos os homens também, todas as crianças, todos os meus alunos e ex-alunos, sintam-se abraçados nessa noite e quero mandar um abraço assim muito especial para a comissão dos precatórios, porque nós começamos a nossa entrevista falando nisso, que é a professora Socorro Falcão, professora Rosilene, professora Senise, professora Tereza, que estão junto comigo nessa luta pelo rateio dos 60%. Então, muito obrigada a todos que nos assistiram e forte abraço a toda a população miguelense. Muito bem, tá aí. Cláudio Julião, boa noite. Boa noite, agradecer a presença da professora, que eu nunca mais tinha visto. Agradecer, claro, a dedicação da produção, o Bruno, o Henrique Santana. Comprem e escutem a música do Henrique Santana. Esse menino é um cantor. Agradecer a presença da Jennifer e a todos os internautas. Eu mando um abraço forte. Emerson, Thiago, para aqueles que estão acompanhando pela primeira vez essas polêmicas ao vivo, isso é normal, é natural. Aos candidatos a prefeito e vereadores, todos o meu abraço, meu boa sorte. Eu acho que é o primeiro programa, né, de fato, que as eleições começam, que nós estamos inaugurando. Meu abraço, meu boa sorte, que vocês partam para a disputa no campo das ideias, do diálogo. Os discursos ofensivos eu acho que não cabe mais no espaço político, você não precisa mais trazer essa plataforma. Aos marqueteiros ou aqueles que se dizem marqueteiros políticos, esses quadros de desconstrução que ataca a moral e a ética de cada ser humano, isso não é legal, porque atrás de cada político e cada candidato existe uma família, existe um ser humano também. Muito bem, pessoal, foi muito bom estar na sua companhia. Nós vamos nos despedindo do programa de hoje, mas já te convidando para a próxima quinta-feira, a partir das 19 horas, esse encontro marcado aqui, nesse mesmo canal, nesse mesmo lugar, tá certo? Só deixando em pauta que nós temos o compromisso de levar para você a verdade. Independentemente de quem você acha que eu seja ou não, eu sempre vou estar trazendo e deixando as pessoas falarem, se expressarem, colocar a sua opinião em pauta e bater de frente. Cabe você questionar e bater de frente também comigo, tá bom? Eu sou Emerson Thiago e volto no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Boa noite.